O meu nome é Cabo Elson, eu falo aqui da minha querida cidade, Santa Leopoldina, no Espírito Santo. Vamos aos fatos. Eu estou vendo, com muita tristeza e preocupação, a operação realizada pela Polícia Federal, atendendo uma determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes. A alegação para esta operação é que há necessidade de prender, de combater as pessoas que falam mal do Supremo Tribunal Federal ou que praticam fake news. Olha, senhores, essa medida do ministro Alexandre de Moraes, ela é perigosa, é temerária. Aparentemente é uma medida antidemocrática e precipitada, a qual não cabe nos dias de hoje. Fato. Eu vou chamar o ministro Alexandre de Moraes de Vossa Excelência. Vou chamá-lo de Vossa Excelência antes que ele decrete uma lei na qual devemos chamá-lo de Vossa Santidade. Pois bem, Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes. Todos os brasileiros, ou a maioria esmagadora dos brasileiros, a qual eu me incluo, entende que o Supremo Tribunal Federal, o STF, é importante para a vida do Brasil e dos brasileiros. Juntamente com o poder legislativo e executivo, formam o tripé que dá sustentação à nossa democracia. O STF, inquestionavelmente, é uma corte muito importante para os brasileiros. Os brasileiros respeitam a instituição STF. O problema, senhor ministro, não é a instituição em si. A instituição, ela está aí, veio para ficar e vai ficar. O problema que provoca a ira dos brasileiros é o comportamento de muitos dos senhores ministros. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A instituição é uma coisa, os membros do Supremo Tribunal Federal é outra. Olha só, senhor ministro, muitos dos senhores não exercem aquela função que é de dever, que é constitucional, que é ser e se fazer guardião da Constituição. Ao invés dos senhores fazerem o papel de guardião da Constituição, os senhores fazem o papel, alguns dos senhores fazem o papel de destruidor dela. Rasga, joga no chão e sapateia em cima. Esse rasgar da Constituição, senhor ministro, acontece quando alguns dos senhores tomam medidas monocráticas, ou seja, tomam medida sozinho, uma decisão que sai das suas únicas cabeças, fora do colegiado, fora do que está escrito na Constituição. E tudo isso, ou na maioria das vezes, essas decisões são tomadas sob o contágio da política partidária. A maioria dos senhores do Supremo Tribunal Federal fazem sim militância de toga, defendendo esse ou aquele partido, atacando esse ou aquele político em benefício de outros. Os senhores não tiveram votos para estarem aí. Os senhores foram indicados, são indicados, e isso é uma previsão constitucional, são indicados por presidentes da República. E nós sabemos que, com exceção do presidente Bolsonaro, nesse período
chamado período da redemocratização, só passou presidente bandido no comando da República, os quais indicaram muitos dos senhores, ou todos, podemos assim dizer. Quando os senhores são indicados para o Supremo Tribunal Federal, os senhores têm por em mente que os senhores devem obediência à Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, e não aquele político que indicou os senhores para compor essa corte. E hoje, o que os senhores fazem? Vive como se tivesse em um Brasil paralelo, em um outro Brasil, muito distante do anseio da sociedade, muito distante daquilo que prega a Constituição, nitidamente fazem perseguições políticas. A gente vê, é nítido, é claro. Muitos dos senhores fazem perseguições políticas, e eu posso aqui citar um exemplo. O que Bolsonaro vem sofrendo com o Supremo Tribunal Federal, ou melhor, com alguns membros do Supremo Tribunal Federal, é uma coisa absurda, que não acontece em nenhum outro país sério. E a população, senhor ministro Alexandre de Moraes, não é boba. Ela está vendo toda essa movimentação que os senhores estão fazendo. A população consegue fazer uma leitura do que está por trás da ação dos senhores. E isso faz com que eles passem a nutrir uma antipatia, na verdade, pelos senhores. Nutrem uma antipatia pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, que às vezes é confundido com uma antipatia pelo Supremo, quando o alvo desse sentimento da população não é a instituição, são os homens que a compõem. O comportamento de muitos dos senhores ministros é assustador, senhor ministro. Os senhores têm cargo vitalício, bons salários, têm toda a mordomia, luxo, come das melhores comidas, tudo com dinheiro público, regrada vinhos. Os senhores deveriam compensar os brasileiros por toda essa vida boa que os senhores levam, fazendo tão somente aquilo que lhe é a função, exercer o papel de guardião da Constituição Federal. E isso os senhores não têm feito, lamentavelmente. Olha as decisões que o senhor próprio tem tomado nesses últimos anos, nesses últimos meses. Olha a decisão do Celso de Mello. É uma coisa absurda, senhor ministro. Eu não posso me calar. Não posso me calar. Eu estou fazendo uso daquilo que o senhor parece desprezar. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, que diz: é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado anonimato. Eu estou falando o que eu penso, senhor ministro, e estou dando a minha cara. E falo o meu nome, meu estado e município. Os senhores precisam repensar a postura dos senhores. E não é fácil. Tem uma cartilha a seguir, e a cartilha é a Constituição, só isso. Para que fazer militância de toga? Para que querer aparecer? Para que querer disseminar o ódio? Ódio, quem dissemina são os senhores. Quer ser respeitado pelo povo brasileiro? Respeite-o também. Quer ser respeitado pelo povo brasileiro? Siga de acordo com o que está escrito na nossa Constituição. Os senhores não podem se colocar e nem pensar que estão acima do bem e do mal, porque não estão. Os senhores são iguais a todos e qualquer brasileiro. O que difere é a função. Para que se colocar perante a sociedade como se fosse um Deus? O senhor
não é um Deus. Os seus companheiros de corte não são deuses. Vocês são simples mortais, tanto quanto nós, que defeca, que arrota, que solta flatulência, traduzindo peida, que tem mau hálito pela manhã, que tem chulé, que tem dor de barriga, que tem sede, que tem fome. Os senhores não estão acima do bem e do mal, não estão acima da mentira e da verdade. Os senhores não podem se sentir estar vivendo num Brasil paralelo, diferente de nós, operários e trabalhadores, que trabalhamos duro, pagando os impostos para fazer funcionar a máquina desse Estado, entre essa máquina, o STF, casa a qual o senhor e os companheiros do senhor frequentam. A nossa vontade, senhor ministro Alexandre de Moraes, era que a gente pudesse ver os senhores nas ruas, coisa que não é possível, porque os senhores andam escondidos do povo. Quando chegam no aeroporto, tem uma sala reservada, paga com dinheiro público, para não ter contato com o povo. A nossa vontade era poder ver os senhores na rua e falar: bom dia, ministro, parabéns por aquela decisão, o Brasil agradece. Mas não é isso que a gente vê, ministro. Por exemplo, nas redes sociais, não sei se é fato ou boato. Eu quero acreditar que é boato. Inclusive, eu queria que o senhor se defendesse desta acusação. Há quem diga que o senhor, olha, não é acusação, é só um comentário que eu estou fazendo e até reprovo esse tipo de colocação, porque eu quero não acreditar que isso seja verdade. A gente vê nas redes sociais dizendo que o senhor foi advogado do PCC e que no mundo do crime o senhor Alexandre de Moraes é conhecido como Xandão do PCC. Eu quero acreditar que isso seja uma mentira, porque não cabe para um ministro uma alcunha dessa. E são essas coisas que vai alimentando o desejo de repulsa dos brasileiros ao ponto de abominar o senhor e os seus companheiros. E essa abominação, às vezes, é confundida com o Supremo, a instituição, mas não é. É a pessoa dos seus membros. Então, senhor ministro, ao invés de querer calar os críticos, ao invés de querer censurar as redes sociais para que os brasileiros não façam postagem, comentários sobre a corte a qual o senhor pertence, a corte a qual eu muito respeito, o STF, faça o seguinte, olha para dentro de si, chame os seus companheiros e fala para ele: gente, vamos puxar o freio de mão, precisamos repensar a nossa posição. Será que nós, 11, estamos errados e os 210 milhões de brasileiros? Será que, melhor dizendo, será que nós, os 11 ministros, estamos certos e os 210 milhões de brasileiros estão errados? Aonde há fumaça, há fogo. Se há críticas, é porque há erros, há discordância. E se os senhores querem ser respeitados, aprendam a respeitar. Não é censurando, senhor ministro, as redes sociais, não é tentando intimidar que o senhor vai conquistar o respeito. Aliás, eu arriscaria dizer que o senhor e os seus demais companheiros, dessa forma, não conquistam o respeito dos brasileiros e nem o temor. Os senhores vão virar alvo de chacotas. Vão discursar no deserto. Vão estar falando como se tivesse um bate-papo entre um bêbado e um delegado. Querem ganhar o coração dos brasileiros? Passe a respeitar, passe a fazer a coisa certa. O Supremo Tribunal Federal, hoje, a instituição tomada por muitos senhores, se transformou em um mega e supra diretório partidário.
onde aí se defende PSDB, PT, PCdoB, o BR de Brasil, nada. Então pensa direitinho. E eu queria deixar uma frase, senhor ministro, com muito respeito, tá? Não fique magoado comigo, não. Queria deixar uma frase para o senhor refletir. Quando os que mandam perdem a vergonha, os que obedecem perdem o respeito. Pense nisso. Minha amiga, meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. E se inscrevam no meu canal no YouTube, Cabo Elson.